Eu vou falar uma coisa pra vocês. O Palmeiras jogou o básico do 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 básico pra ganhar do Capivariano. Jogou, assim, grande parte foi chato pra cacete. Tirando o comecinho e o finalzinho. De resto, foi chato. Fala, meu amigo da coletividade palestrina. Estamos aí pra mais um vídeo pós-jogo das oitavas de final das quartas de final do Paulistão, Palmeiras e Capivariano. São Paulo, né, as triquinhas já tinham ganhado um pouquinho antes do Palmeiras do Bragantino, de 2-1. Então, os dois times grandes já passaram hoje no sábado e amanhã a gente vai ver o que vai dar com Santos e Corinthians, né? Antes de eu falar qualquer coisa do jogo aqui, irmão, deixa eu perguntar um negocinho pros mais fefozinhos, os que ficam com a bochechinha rosa. Posso comentar do jogo? Posso falar do jogo? Posso falar do seu joguinho? Posso comentar do seu Palmeirão? Posso? Posso? Ou qualquer coisa que eu falar que não seja, ai, o meu Palmeirão ganhou! Você vai ficar nervosinho, vai? Posso comentar? Estamos aqui combinados que eu posso comentar do jogo, porque esse canal aqui é meu e eu falo do jogo do jeito que eu assisti, pode ser? Combinado? Beleza. Mas antes, irmão, olha essa imagem que eu vou colocar aqui. Olha ela aí. Vou dar um tempinho pra você pensar e raciocinar e tentar ver o que eu tô te mostrando aqui nessa imagem, beleza? Olha só, isso aqui mostra muito bem a diferença entre os clubes, tá? E tudo que é dito nos pós-jogos que você vê do Palmeiras, principalmente depois de um 4-0. Tudo que você vê nos pós-jogos, lembre dessa imagem. Lembre dessa imagem em todos os pós-jogos que você assistir, porque a diferença entre Palmeiras e Capivariano é absurda, é abissal, é colossal, é gigantesca. Não tem palavras para medir a diferença de força e poderio do Palmeiras com o pobre do Capivariano, que de longe é o pior time dos 8. Se classificou numa cagada absurda ali na última rodada, fazendo acho que no 0-0, ou no 1-0, não lembro. Acho que eles ganharam o último jogo numa cagada absurda que tirou o Guarani. Né? Mas lembre disso, em tudo que eu falar ou que qualquer outro canal falar desse pós-jogo, é importante isso, muito importante. Mas antes de eu entrar nos meandros do jogo, irmão, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda a firma, não custa nada, não cai o dedo. Testa aí, ajuda nós a chegar nos 13 mil inscritos. A gente tá estagnado, irmão, só dependo de você. Estagnamos, beleza? Deixa o hype se tiver. E chegou aqui primeira vez, prazer, eu sou o Michel, da Coletividade Palestrina, e falo de Palmeiras quase todos os dias. Vamos lá, meus amigos, é o seguinte... Paulistão é uma pica, né? Paulistão é uma bela de uma pica, porque é o seguinte, eu falei aqui no começo desse campeonato que eu não queria que o Palmeiras fosse campeão. Eu falei, eu não quero que o Palmeiras Palmeiras seja campeão. Eu quero que o Palmeiras não passe vergonha e quero que o Palmeiras ganhe os clássicos. Só que é o seguinte, mano. Vamos tentar raciocinar em cima da minha fala. Se você não se classifica num Paulistão, você vai falar, puta que pariu, olha o Palmeiras, a vergonha, não se classifica no Paulistinha. Se perde pra um Capivariano nas quartas de final, fala, puta que pariu, que vergonha, que vexame, perdeu por um Capivariano. Se na próxima fase você perde pro Santos, aí é clássico, não dá pra perder pro Santos. Aí chega na final contra um São Paulo, um Corinthians, tem que ganhar também porque é clássico. Então, mano, não tem pra onde correr. Palmeiras precisa ganhar esse Paulista, porque é obrigação pelo poderio que o Palmeiras tem. Então, assim, não tem pra onde correr. Tem que ganhar o Paulista, infelizmente. Não queria. Mas não tem pra onde correr, cara. Qualquer coisa que sobre a não ser a vitória nesse campeonato que deveras fraco, é ruim pro Palmeiras. Então, que ganhe. Mas entrando nesse jogo em específico, irmão, o Palmeiras entrou com um time que é o mesmo time que a gente tá vendo nos últimos jogos. Nada muda. Nada muda. Gustavo Gomes e Murilo, Kelvin horroroso, Piquerez, Carlos Miguel, a duplinha de volante Marlon Freitas e Andreas Pereira, Paraguai de Araque, que é o Maurício, e o Alan, Flaco e Vitor Roque. Esse é o time, ok? Que eu, na minha opinião, precisa de mudanças. E eu vou explicar. Eu acho que esse não pode ser o time base pro ano. Não pode. O Arias chegou e ele tem que jogar. E no lugar do Paraguai de Araque, que não fez um joguinho ruim. O Maurício fez um joguinho tosco, tá? Inclusive, o Palmeiras jogando com o freio de mão puxado esse jogo, tinha algumas peças que precisavam mostrar bola, né, pra seleção, seja ele Andreas Pereira, seja ele o próprio Kelvin para a seleção paraguaia. O Kelvin não, desculpa, o Maurício. E o Maurício não mostrou nada. Se fosse o Veiga no banco, ele já não merecia titularidade. Quiçá o Arias. Não dá. E assim, irmão, o Palmeiras jogou claramente
pra fazer o resultado. O Palmeiras jogou pro gasto total, irmão. Total. É importante dizer que o Capivariano é fraquíssimo, igual eu mostrei na imagem? Com certeza. Mas também é importante dizer que o Palmeiras não jogou nem sempre. Não jogou, vou falar com você, jogou 60% do que pode. Né? Jogou completamente com o freio de mão puxado, principalmente quando sai um gol com 5 minutos. O gol do Vitor Roque, que graças a Deus, o Vitor Roque parece que tá voltando à sua condição física normal, né? Voltando a ser um jogador decisivo, né? No começo do jogo ali, Piquerez Flaco do outro lado da área, Vitor Roque cortou e só bateu no canto, e logo nos 5 minutos já fez o gol que o Palmeiras, se já começou com o freio de mão puxado, com o gol do Vitor Roque colocou em ponto morto. Entendeu? E jogou desse jeito. E não demora muito o Palmeiras fazer o segundo gol. Com o próprio Vitor Roque, numa linha de fundo do Piquerez, que joga pra trás, o Vitor Roque acaba fazendo gol dentro da área, né? Só que a questão é o seguinte, meu irmão, e eu preciso falar isso aqui, seja no 4x0, seja no 1x0, seja no dia que perde, eu vou continuar batendo nessa tecla aqui nesse canal, porque eu acho importante dizer. Começo do jogo, quando ainda tava o Capivariano ainda tinha algum resquício de esperança de poder bater de frente com o Palmeiras, empatar o jogo, fazer gol, sei lá. O Capivariano conseguiu machucar o Palmeiras. O Capivariano chegou, quando ainda tava no 1x0, até nos 2x0, chegou e chegava de forma fácil. Seja numa bizarrice do Kelvin, que é muito fraco defensivamente, ou espanando, ou jogando para de fundo, ou tomando um come. Seja no Murilo, que tá muito abaixo. Eu acho que o Gomes e o Piquerez até passa, mas Kelvin e Murilo, juntando com Marlon Freitas e Andrés, que são muito bons de saída, mas são muito fracos de marcação, Palmeiras fica muito vulnerável. É isso que eu acho. O Palmeiras fica muito vulnerável com esse time. E, cara, eu não tô falando isso pra me aparecer, não. Ele tá falando isso porque ele fica esperando. Não, cara, é porque é nítido, irmão. É nítido isso. E é contra o Capivariano, é contra o Corinthians. É muito nítido isso. Palmeiras fica bem no ataque, fica e tá melhorando. Tá melhorando, o ataque tá fluindo. Mas, defensivamente, não evolui. Porque, na minha opinião, não vai dar pra manter Flaco e Vitor Roque nesse mesmo time, infelizmente. Não vai dar. Esse meio-campo vai ter que ser ajustado. Se quiser jogar com Marlon Freitas e Andrés Pereira, vai ter que ter mais uma peça nesse meio-campo. Não vai dar pra jogar só com esses dois. E cravo o que eu tô falando aqui, irmão. Crava. Palmeiras vai fazer 2 jogos difíceis agora. Vai pegar Fluminense no meio de semana e vai jogar a semifinal do Paulista no final de semana que vem. Seja com o Santos, seja com Corinthians ou Portuguesa. Vai fazer. E aí eu te pergunto, meu irmão. 2 jogos difíceis. Vamos ver se o Abel vai manter esse padrão com esses 2 jogadores no meio campo e como que vai ser o desempenho desses dois nesses 2 jogos. Isso é importante dizer. Tem que ver como que vai ser o desempenho desses 2. Porque eu não tenho confiança nesse meio campo e nessa defesa desse jeito. Palmeiras vai ser o quê? Vai tomar gol e vai ter que fazer. É aquele time que, vou tomar, mas eu vou fazer. Não acho muito agradável. Acho que o Palmeiras tem que ser sólido defensivamente. Um time campeão estável começa com uma solidez defensiva. E o Palmeiras aparentemente não tá. Ai, Michel, você tá falando isso depois de um 4x0. Toma. Tô porque eu não sou oportunista. Não vou esperar tomar o gol pra falar. Eu falo quando ganha de 4x0. Porque o pobre do Capivariano chegou. Apesar de ser horroroso esse ataque do Capivariano. Horroroso. Eu fico com a vontade de colocar ambas marcam por essa defesa do Palmeiras. Mas esse ataque do Capivariano é terrível, mano. É muito ruim. O melhorzinho dos caras é um tal de Baianinho. Meu Deus, como é ruim. E mesmo assim os caras conseguem chegar na defesa do Palmeiras e sem muita dificuldade. Então eu vou bater nessa tecla sim, senhor. Esse time do Palmeiras, do jeito que tá, não é o time definitivo pro ano inteiro. Não é. Não é. Palmeiras precisa de mudanças e principalmente no meio campo. Beleza? Palmeiras manteve um joguinho bem xoxo. E aí o Capivariano meio que aceitou no segundo tempo e jogou xoxo também. Foi um joguinho muito xoxo. Até fazer as alterações, que aí todo mundo queria ver o Arias. Entrou Arias e Sousa, inclusive tenho que dizer que os dois entraram bem. O Arias pouco pegou na bola. O Sousa entrou bem. Eu acho que o Sousa, longe de ser o titular, mas talvez, mano, eu posso estar falando uma heresia aqui. Mas talvez o Sousa, por um segundo tempo, por uma correria, talvez possa servir, tá? E o Arias, no pouco que pegou, já pegou uma bola na linha de fundo que deu um come no cara. Que você percebe que o cara tem qualidade, mano. Fez o pênalti que o Andrés fez o 3x0 e depois o Sousa num contra-ataque ainda fez o 4.
Mas é isso, irmão. Eu sei que vai ter gente que não vai entender o que eu tô falando do sistema defensivo do Palmeiras. Vai, mas você reclama. Tá bom, mano. Se você acha que só reclama, beleza. Ok. Ok. Mas eu faço questão de deixar isso apontado. Porque eu não tenho confiança nesse esquema defensivo do Palmeiras. O ataque tá evoluindo e tá muito bom. Mas a defesa, tenho minhas dúvidas. Beleza? Acho que é isso, meus amigos. Deixa nos comentários o que você achou desse jogo e a gente comenta sobre. Beleza? Tamo junto, meus amigos. Fui.